Cuidar da saúde é cuidar de você. E para manter esse cuidado, a Real Convênios está presente em várias cidades, com ampla rede de profissionais e serviços credenciados. Conheça todos em nosso aplicativo. Tudo sem carência e valor que surpreende. Real Convênios, para você e para quem você ama. Nosso WhatsApp 68 32 23 10 11. Olá, meus amados amigos, seja bem-vindo aqui ao canal do YouTube Podcast Alex Carvalho. E nessa noite nós temos um casal aqui convidado, meus amigos, meu amigo Marcelo e a sua amada esposa, jornalista também, Crisma Lima. E nós vamos estar conversando daqui a pouquinho de vários assuntos, mas uma das coisas que eu quero começar a conversar com ela é justamente como começou a sua história no jornalismo, como que foi isso na sua vida? Explica para nós e para todas essas pessoas que estão nos assistindo nessa noite. Então, eu quero agradecer, antes de tudo, agradecer o convite. Estou muito feliz de estar aqui, pastor Alex, e também compartilhar um pouquinho da nossa história, do que Deus tem feito, de como Deus tem agido na nossa vida. E é um prazer compartilhar isso aqui com todo mundo. E uma das primeiras coisas que eu quero conversar logo com você é justamente isso. Como que nasceu na sua vida essa área do jornalismo, que você é das melhores que temos na cidade hoje, em Rio Branco. Pastor, muito obrigada. Engraçado que eu sempre brinco nessa história de como foi que eu escolhi ser jornalista. Eu sempre brinco dizendo que eu queria aparecer na televisão. Só que eu não cantava bem para ser cantora, não era magra para ser modelo, e fui jornalista. Mas não, brincadeiras à parte, o jornalismo não era o que eu queria como profissão para a minha vida. Eu me apaixonei pelo jornalismo. Quando eu fui fazer o vestibular, eu queria muito fazer psicologia, pastor Alex. Eu queria ser psicóloga, eu achava uma área muito, muito linda. E aí, como naquela época não tinha curso na Faculdade Federal, eu não tinha condições, nem meus pais também não tinham condições de pagar uma faculdade particular, não tinha nenhuma forma para eu fazer a faculdade particular de psicologia, aí a segunda opção foi o jornalismo. Mas aí, com o passar dos anos, do estudo, eu fui me apaixonando. Depois que eu entrei no mercado de trabalho, realmente eu vi que Deus me colocou numa profissão correta e eu sou muito realizada na minha profissão, graças a Deus. É verdade, Deus tem os seus propósitos, E é bem interessante que você se tornou, cada dia mais, você se torna uma grande jornalista, não só jornalista, você hoje é uma apresentadora também, E como que é isso, essa diferença entre ser uma jornalista, que você já foi jornalista de campo, de rua, hoje você está como apresentadora. O jornalismo ele tem várias subcategorias, Tem o repórter de rua, tem o repórter cinematográfico, tem o jornalista que faz a produção das pautas, tem o jornalista que faz a apresentação, que é como eu estou, agora atualmente fazendo apresentações, são várias coisas. Aí eu comecei lá de baixo, eu comecei produzindo as reportagens, fazendo as pautas, aí depois fui repórter de rua. Durante 10 anos da minha vida, trabalhei na TV5 durante muito tempo. Isso, eu te conheci nessa época aí. Isso, nós nos conhecemos. Fiz uma reportagem com o senhor, sobre a questão... Tem um tempinho. Tem, mas não revela a nossa idade, pastor, não revela a nossa idade. E aí, agora eu exerço essa função, de apresentação e também editoria, ou seja, tudo que entra no jornal, sou eu que escolho para colocar ali, fazer o programa a minha cara, do meu jeito, E isso é muito bom, porque você comunica, você conhece, você tem uma gama de pessoas que você constrói alianças, passa a conhecer e você comunica a realidade das pessoas, e isso é muito bacana. Eu pesquisando um pouco sobre a sua profissão, e também pesquisando nas suas redes sociais, eu vi uma imagem muito interessante, você, dentro da alagação, teve uma alagação, você estava com a água quase assim, no joelho, isso. E você lá fazendo a matéria, sendo uma excelente profissional. Isso. E como que é isso? Você está ali rua, na hora, no momento, as coisas acontecendo, que estava tudo alagado e você dentro da água, junto com o seu colega de trabalho lá fazendo a matéria. Foi realmente... Quando nós exercemos essa função do repórter de rua, a gente fica perto da dor da comunidade. Então, a nossa função
Eu nunca esqueço de uma grande profissional que explicou para mim o que era ser jornalista. Ela explicou para mim que ser jornalista era você abrir a janela da sua casa e contar para o seu vizinho a situação que estava acontecendo, com toda a riqueza de detalhes, e fazendo a sua leitura daquele momento. E quando a gente está na rua, nós fazemos realmente isso. Nós fazemos uma releitura do que a comunidade está passando, do sofrimento de várias pessoas, né? Além de contar o fato em si, nós temos também uma responsabilidade social muito grande, né? Que é de trazer a realidade dos fatos, a sinceridade de realmente o que está acontecendo ali naquele momento. Tem uma ética no jornalismo? Quem é jornalista tem uma ética também? Tem. Tem uns que seguem e outros que não seguem. Eu sempre procurei seguir a ética, porque é uma coisa que... Trazer a notícia conforme ela é, na verdade, né? Sem uma maquiagem, sem uma manipulação. É né? uma leitura pessoal daquilo que você está reportando, né? É uma leitura com base em toda a tua experiência, tua vivência, teu conhecimento de causa. É uma releitura que você passa para as pessoas de cada fato que você começa a narrar, né? Então, diante desses mais de 10 anos aí de profissão, então foram muitas coisas vivenciadas. Vivenciei um tiroteio dentro do Taquari, num plantão policial. Gente, tive que passar Teve que passar por esse momento. Tive que passar por Tinha o plantão policial que nós fazíamos todo fim de semana, e era um assalto que estava ocorrendo ali na região do E você fazendo a distrito. cobertura? Sim, a gente lá esperando a polícia fazer as ações em busca dos bandidos, lá dos criminosos. E aí eu me joguei debaixo do carro, esperando o tiroteio passar. Haja adrenalina para essa profissão. Quem sabe faz ao vivo, né? Assim já diz o nosso amigo Faustão, né? E realmente eu creio que essa profissão sua, você já deve ter participado, pode ter participado de muitos grandes temas. Por exemplo, eu me lembro quando eu cheguei aqui em Rio Branco, alguns anos depois, aquele avião da Rico caiu, né? Que morreu muita gente. E aí... Vocês, profissionais da área, tiveram que fazer cobertura, essas coisas todas. E vocês têm que transmitir muito com profissionalismo, né? Tanto momentos difíceis de acidentes, né? Como os momentos até como esse, me parece meio engraçado, mas era um tiroteio, a sua vida estava em risco junto com seus colegas, né? Então, vocês jornalistas, na verdade, vocês têm que ter fé em Deus e ser um profissional da melhor qualidade para passar aquilo que vocês precisam passar para a audiência das pessoas que estão te assistindo, né? O engraçado, pastor, que quando eu estava de plantão no fim de semana, que geralmente o plantão de fim de semana era matéria policial, então a gente fazia acidente de trânsito, assalto, a gente cobria toda essa área, né? E o engraçado que eu orava na sexta-feira à noite, dizendo: Senhor, que não tenha nenhum acidente grave, que não tenha nenhuma morte, Senhor, que no nome de Jesus seja tudo calmo. E o apresentador do jornal não gostava, revelações aqui no podcast do Alex Carvalho, o apresentador do jornal não gostava quando eu estava no plantão policial, porque não acontecia nada. Que Deus ouvia essas orações. Mas isso é legal demais. Sim. Engraçado que meus plantões raramente tiveram assim coisas extraordinárias, coisas graves. Era muito raro mesmo. Porque tem um ditado que diz que fofoca, coisas ruins vende, né? Então, com certeza... E vende, pastor, vende. Eu acredito. E vende. Que as pessoas ficam esperando acontecer uma tragédia, algo ruim, uma desgraça, para poder vender matéria, né? Ter audiência. Isso tem audiência. É com base em muitos estudos, né? As pessoas gostam de assistir esse tipo de... Lógico, não generalizando, quero deixar bem claro, né? Existem gostos e gostos, pessoas e pessoas, mas o que a grande massa, de acordo com os estudos, né, o que a grande massa acompanha é realmente a cobertura de tragédias, de desgraças. Infelizmente, essa é uma realidade do jornalismo. E é bem interessante, depois das redes sociais, agora a internet, né? As notícias é muito mais rápido. Corre mais rápido. Aconteceu um acidente, alguma coisa, daqui a pouco está em todos os grupos, a notícia está sendo gerada. Só que eu vejo que tem muitas coisas também que é fake news nas redes sociais. E vocês, no jornalismo, tem fake news também ou não? Olha,
muitas vezes a gente cai nessas armadilhas, né? Porque nós temos muitas informações chegando muito rapidamente e, às vezes, nós não conseguimos checar, porque com aquela ansiedade de você dar a notícia sem checar todas as fontes, a gente cai, sim, em algumas esparrelas de fake news, mas nós não somos fake, nós somos fatos. Isso é o que diferencia o jornalismo sério, que segue a questão da ética, que segue a questão padronizada. Você tem mais segurança. Hoje em dia, você percebe, saiu o ano passado, em plena pandemia, uma pesquisa do Instituto Real Time Big Data, que é justamente de que forma que a população se informava e o que eles consideravam mais realista, ou seja, uma informação séria. Eles consideravam as informações de canais abertos de televisão, né, de jornais de televisão, de canais abertos, ou seja, coisas que realmente têm uma seriedade, né, na apuração da notícia e também na forma como a notícia é falada. É verdade. E é bem interessante, durante os tempos, eu sou da época, não tão velho, mas eu sou da época que na televisão tinha alguns jornalistas, tipo assim, o Homem do Sapato Branco. Tinha um lembro. Isso é bem antigo. Eu era criança nessa época. Isso era bem antigo, mas eu assistia, porque meu pai também assistia. E os camaradas, eles faziam aquela reportagem assim, muito profissional, muito sério mesmo. Depois foi mudando um pouco, os jornalistas, na verdade, o pessoal de campo foi ficando mais descontraído, foi uma situação mais leve, essas coisas todas. E eu percebo que essa geração, que é nossa, no caso, você que está atuando aí, realmente a gente vê ali da Atena, esses grandes jornalistas, né, das televisões de ponta. Eu quero fazer uma pergunta. É difícil ser jornalista ou apresentadora mulher, ganhar o espaço numa emissora grande no Brasil? Isso é em relação ao Brasil. Porque a gente vê poucas mulheres apresentando assim, um jornal de ponta, né? Hoje a gente vê aí a Maju na Globo ali, tem uma outra colega também, mas geralmente mais homens que estão na ponta desse furacão, né, que é o mundo do jornalismo, né? Pastor Alex, eu não gosto de vitimizar mulheres, principalmente na atual conjuntura que a sociedade vive, né? Em pé de igualdade, a mulher conquistou espaços em vários quesitos, mas não é difícil, porque você, como eu falei, a mulher realmente conquistou espaço em várias áreas, né, da sociedade, em várias profissões. Eu acho que tem espaço para homens, para mulheres, para jovens. Eu acho que tem espaço para todo mundo, né? Nós conquistamos, sim, um espaço. E eu acho que para a mulher conquistar esse espaço no jornalismo não é difícil, não. Você precisa trabalhar com ética e ser boa no que faz. E vocês, mulheres, vocês são mais detalhistas, né? É verdade. Eu vejo que vocês, mulheres, são mais detalhistas, né? Eu acompanho o seu trabalho na emissora, sempre eu estou ali acompanhando nas redes sociais, tudinho, e vocês, mulheres, estão de parabéns, vocês são mais detalhistas que a gente, homem. Mas eu quero perguntar para o meu amigo Marcelo, que está ali quietinho ali, como que você conheceu essa moça chamada Eclis Lima? Nós conhecemos na casa do pastor Felipe Gabriel. Felipe que Gabriel, legal. meu amigo de infância, né? E finais de semana, normalmente, nós estávamos lá para jogar um videogame, né? Assar uma carne. E numa dessas noites, a Crisna estava lá. Mas foi fazer a matéria contigo ou não? Passou lá? Numa dessas noites, eu cheguei lá, tinha um carro parado na minha vaga. Olha. Rapaz, quem está parado aqui? Aí eu entrei, quando eu entrei na sala, a Crisna estava sentada lá, né? E eu não quis nem saber de videogame. Ela conseguiu tirar o videogame de você, rapaz. Consegui. Essa aí é boa, essa daí. Aí nós ficamos conversando, aí chegou uma pizza, aí eu não quis saber de pizza, chegou o videogame, aí deixa quieto. Aí ela tinha um cabelo preto, lindo, maravilhoso. Olha. Nem as éguas de Salomão tinham um cabelo daqui. É mesmo. Não que o meu lourinho não seja, né? E foi ali que nós nos conhecemos. Que legal. E depois não conseguia escrever o nome dela, então não sabia encontrá-la em rede social, né?
E ela ficou me procurando lá, e me achou e me cantou. Eu também não Olha. sabia escrever o Igor, né? Igor, Não né? sabia. Aí ela jogou o papo e eu caí. Olha, porque ela era jornalista, já tinha isso já na veia, né? Das palavras certas, né? Aí Então eu caí. ela tocou o seu coração. Quando você viu, quando deixou ela falar, ela, uau, é essa. Poxa, mas que legal. Eu vejo que vocês têm uma essência muito boa, vocês são amigos, né, particulares, são também pastores. E, Marcelo, como que é essa situação? Vocês, claro, casaram, né, e tal. E é bem interessante que hoje vocês têm um compromisso também com Deus. Né? Vocês são pastores da Igreja Batista do Bosque e vocês têm um ministério, são responsáveis por Conexão de Sucesso e tem uma rede, a gente trabalha na Visão Celular, vocês têm uma rede também, uma geração, né, que vocês são responsáveis. Como que é isso? Como que é trabalhar junto? Como que é essa situação aí toda? Porque não é fácil. Eu sei que vida de casado não é fácil. Trabalhando na obra de Deus. E daqui a pouco também eu quero saber como que vocês... Quem de vocês dois primeiro chamou quem para andar de motocicleta e ser motociclista, né? Pastor, Deus une o propósito. Deus nos uniu. A verdade é essa. Deus, ele tinha um propósito a ser exercido e ele uniu o meu propósito com o da Crisna. Tanto que um bate, né? E o outro acalma. Às vezes, em algumas bate até sopra. às vezes eu sou mais enérgico, então eu sou um pouco mais duro, principalmente no discipulado. Alguma outra coisa, ela chega lá e, não, vai lá e acalma, vai lá e dá uma massageada ali. Então, é o propósito de Deus, né? E quando nós casamos, já casamos trabalhando na obra, E nós né? casamos muito rápido, viu, pastor? Que bênção. Nós nos conhecemos, noivamos e casamos em 5 meses. Olha, nossa, Foi que muito bênção, rápido. que bênção, que bênção. E já- Deus tem um propósito mesmo. E trabalhando na obra, né? Nós pastoreávamos, aliás, nós éramos pastores auxiliares numa outra igreja, né? Igreja do Evangelho Quadrangular. E tinha célula, e nós casamos e tinha as células, tinha os discípulos, às vezes para a gente ter um momento nosso, tinha que esconder os carros, porque os discípulos iam ali em casa, né? Às vezes desligava o telefone, os discípulos iam em casa, viam os carros, ficavam batendo no portão. Revelações aqui no até a podcast. gente abrir, então a gente deixava os carros estacionados na rua de cima. Olha, Pastor, a gente querendo estão namorar, pastor, estão confessando os recém-casado. pecados aqui. Os discípulos batendo lá no portão de casa, pastor. Oh, meu Era uma Deus. benção. E a nossa vinda para a Igreja Batista do Bosque também foi um propósito, né? Deus abriu esse ciclo novo na nossa vida. Chegamos, eu lembro muito bem que numa conversa que eu tive, uma das primeiras conversas que eu tive com o nosso pastor, o pastor já queria nos delegar algumas funções, né, ali, aquela vontade de avançar. Eu falei, pastor, estou um pouco cansado. Eu quero Respirar um pouquinho, né? Aí eu falei assim para ele, pastor, eu quero sombra e água fresca, e as suas costas é larga. E ele nos deu, né, esse tempo de 2019 ali, foi o tempo que nós avançamos muito mesmo mais na questão nossa, né? Sim. De cuidar mais do nosso relacionamento, de ficar um pouco mais próximos, de cair literalmente na estrada, né? Ajeitei minha motinha. Foi um período que a gente se cuidou como casal, como pessoas. Foi um período de restauração também, né, Marcelo? Foi muito importante. E aí 2020 nasceu o Leão de Estrada, é? Foi Lions, né? Lions. MG Lions, né? É. Que é um Motogrupo. motogrupo. Motogrupo? É. Como que nasceu isso? Como que foi isso? Quando da outra igreja que nós viemos, nós já participávamos de um motoclube. Mas quem começou primeiro, você ou ela? Eu sempre pilotei moto. Ah, Sempre. ok. Né? Lá Eu tive que fazer 3 provas do Detran para poder ser aprovada, pastor. Eu não Rapaz, aí tá sabia vendo? pilotar Revelação nessa moto. noite também, hein? eu sempre pilotei moto, né? Eu tenho mais de 10 anos de motociclismo, né? Só que lá em 2013, Deus me deu um grande livramento. Eu ia atrasado para um culto, então saí do trabalho, eu estava em cima da hora para o culto. E quando eu estava indo para o culto, para casa ainda, eu ia em casa para tomar um banho, para poder trocar de roupa e ir para a igreja. E num do trajeto, o semáforo estava aberto, verde, e eu vinha em alta velocidade e o Espírito Santo falou para parar, para frear. E naquele intervalo que eu freio, um carro avança o sinal. Nossa. E eu
eu fiquei meio atônico ali, meio assim, acelerei de novo, fui embora, né? Quando chegou a noite, eu fui processar o que tinha acontecido, né? Eu louvei a Deus pelo livramento que Ele me deu, porque pela velocidade que eu vinha Isso. e pela velocidade que o carro avançou, Essa é uma tragédia. ia ser uma tragédia. E ali Deus me deu um livramento. E eu pensei, né? Poxa, eu preciso sair dessa moto. E comprei um carro, e depois nós casamos. E para comprar a nossa casa, a gente tinha 2 carros. Eu tinha o meu e a Cristina tinha o dela. E para comprar a nossa casa, eu pensei, não, olha, vamos ter que se desfazer de um carro, né, e fazer dinheiro para poder comprar a nossa casa. Aí veio a organização financeira, que ele é bom nesse negócio. Isso, é bom perguntar Aí, isso aí. Como o carro da Cristina era O um carro homem que 2 consegue pegar R$1 e transformar em 10, de 10, 100, de 100 a 1000. Você vai contar isso depois. O carro depois. da Cristina era 2 portas, eu dei o meu carro para ela e vendi o dela. E com o dinheiro do carro dela, nós guardamos uma parte e a outra parte eu comprei, voltei para a moto. Comprei Então, outra moto. esse carro você conseguiu comprar moto, conseguiu dar uma parte na casa e ainda sobrou. Sobrou um pouquinho. Rapaz, vai ter que ensinar Organização financeira, Você tem vai ter que mistério ensinar aí essa nesse matemática aí negócio. pro povo brasileiro. E voltei para a motocicleta, né? Mas voltei a andar e tudo, e a Cristina era meio, não gostava muito. Não gostava. E o pastor Sérgio Sá, da Igreja Quadrangular, um motociclista nato. A motocicleta está na veia dele. Nossa. E começamos a andar junto, né? Só que na época eu tinha uma moto 125. A moto do pastor Sérgio é uma Varadeiro 1000 cilindradas. Nossa. Tinha que acelerar um pouquinho para chegar, né, cara? Aí, pastor, Acelerar bastante. teve um evento na cidade Nova. Eles fizeram um motoculto na praça ali, né? E eu fui na minha motinha, né, e tal, e olhei as outras motos, fiquei ali admirando. E o pastor Sérgio Sá pegou e falou, rapaz, dá uma volta na minha moto. Aí eu peguei, sentei na moto dele, né, dei uma volta na esquina e voltei. Minha primeira experiência na moto de alta cilindrada. Meu Deus, eu precisava de uma moto dessa. Olha. E beleza, aí os passeios nós penávamos, mas nós íamos, né, na 125. Porque qual é a essência da motocicleta, do motociclismo? Tanto faz eu ter uma moto de 2000 cilindradas ou uma de 100. Eu sou motociclista. Eu sou motociclista. Você tem na consciência isso, né? Isso. É saber quem eu sou. Independente se eu estou com uma moto de baixa ou de uma alta cilindrada. Alta, né? Há uma irmandade nisso, há uma igualdade. Por isso que no motociclismo, o grande símbolo do motociclismo é a caveira. Para uns é morte, né? Mas para o motociclismo é igualdade. Porque ali você não vê a raça, você não vê cor, você não vê quem tem mais ou quem tem menos. São todos iguais. Legal. E começamos a andar de motocicleta, né? Tal, e ali enturmando. E Deus abençoou, comprei uma 250. Ó, subiu, hein? Aí dobrou. Dobrou, hein? Dobrou. E nós fomos num passeio que saía daqui de Rio Branco, almoçava em Brasileia e voltava ali para as Três Meninas, de manhã cedo. E nós chegamos em Brasileia, nessa 250 cilindrada, né? Almoçamos e voltamos para as Três Meninas. O grupo ficava nas Três Meninas, na Fazenda Três Meninas. Só que nós tínhamos um encontro com Deus. No mesmo dia? No mesmo dia, né? E no outro dia de manhã a gente ia ministrar. Não vai dar pra gente dormir aqui não. Vamos voltar. Chegamos em casa, finalzinho da noite, né? Todo assado, dolorido, todo travado. Aí, Deus, essa moto não dá o conforto necessário, não. E deu um tempo... Eu tô percebendo que ele era um menino pidão, né? Negócio das motos aí com ele, ó. E deu um tempo, tava o Marcelo Dias, né? Lá da Honda, postou uma foto de uma moto. Uma moto bonita, branca, e eu falei, olha Deus, da cor do meu time. Branco e preto. Já diria o pastor Fábio, né? É de Deus. É de Deus. E eu fui lá na Honda. Cheguei lá, já olhei para a moto, tal, conversamos. Aí ele falou assim, pastor, qual é o negócio? Eu falei, olha, eu tenho essa moto, tá quitada, tem uma reservazinha aí, a diferença a gente passa no cartão. Aí tal, aí beleza, né? Cheguei em casa, olha, Cris, dá pra gente trocar de moto. Só que esquece qualquer outra coisa. Por um ano, é só pagar a moto.
um ou outro parceiro ali a gente consegue ir. E assim nós fizemos. Fui lá, dei o dinheiro que a gente tinha, dei a moto, parcelei no cartão em 10 vezes, né? Brasileiro, eu não sei quanto é, quero saber se parcela. É verdade. Fomos lá, parcelamos e Deus nos abençoou de uma forma assim que conseguimos adquirir uma moto boa, muito boa, e Deus proveu que aí nos nossos empregos ali a gente começou a ter um recurso a mais e foi uma bênção. Rapaz, quer dizer então que da moto de 100 cilindrada, você foi para 250? 250 e depois foi para umas 700. Caramba, cara. E assim, questão de um ano e meio. E foi dobrando o negócio. Chegou a dobrar, dobrando. dobrou bastante, né, o negócio, né? E hoje quer dizer que vocês fazem aí na estrada essas viagens. Eu vi no seu Instagram lá, você vai para Cusco, sai daqui do Acre, vai para Cusco, Lima. Como que é essas viagens de vocês? 2019 foi o nosso ano para nós, né? Não tinha nada para fazer. Tinha nada. Nós não assumimos compromisso nenhum de célula, geracional, até nos cultos mesmo, a gente não, como a gente estava chegando, então dificilmente a gente ficava nas escalas, né? Uhum. Então, nós ganhamos a estrada. Como nós chegamos na IBB, não tinha um motogrupo, né? E o outro grupo que nós estávamos, ele era exclusivo da igreja, então nós saímos dele, nós nos desligamos e fundamos o MG Lion. Oh. Nosso pastor abençoou, a gente contou qual era o intuito. Qual o intuito do motociclismo. É porque não é só viajar, né, pastor Alex? Ah, não é? é só viajar, não é só pilotar moto, não é só andar de moto. Não é só gastar pneu de moto. Não. É agir como uma irmandade mesmo. Tanto é que a gente realizou várias ações sociais, com distribuição de sacolão, Dia das Crianças, né? Natal. Pô, legal, Natal isso é também. legal. Em 2019 nós fizemos uma entrega de, acho que deu uns 400 panetones. Olha, Foi. cara. Lá na IBB Benfica. Nós nos juntamos com os outros 2, 3 motogrupos. Fomos lá, a gente aí é tudo, né? Lógico, a gente atrela o amor pelo motociclismo ao nosso propósito. Sim, sim. Então a gente vai lá, entrega um sacolão, entrega um brinquedo, um panetone, entrega junto ali uma palavra de Deus. E todo mundo vai assim a caráter, que vocês vieram hoje aqui no estúdio do Podcast Alex a caráter, né? Vocês estão aí com a camisa, que bonito. O Colete. Colete. Ele é a alma do motociclista. Ah, é? Ele é a alma. Poxa, vocês estão de Ele parabéns. tem uma simbologia muito, muito forte no motociclista. Por motociclista, o colete. Ele é muito mais do que apenas Uma peça de couro, né? Um utensílio. Ele é tão importante como o capacete. Ele é tão Você importante quanto a moto. É mesmo? É, porque eu posso estar sem moto, mas se eu tiver de colete, outro irmão vai me ajudar. Independente da Caramba. nacionalidade, independente da cilindrada, há um respeito pelo colete, há um respeito nessa... É uma aliança. Poxa, O colete, que legal, ele é o cara. simbolismo de uma aliança no motociclismo. Poxa, mas isso é muito legal, Marcelo. Eu não conhecia esse lado do social nessa equipe de vocês, né? Não só eu, talvez muitos que estão nos assistindo também não conhecia, e isso precisa ser mais divulgado, Precisa. porque é um trabalho bonito. A pandemia parou muita coisa e parou essas tudo, nossas né? ações Parou também. tudo. A gente está orando ao Senhor para voltarmos, né, nesse ano. O projeto agora para fevereiro, nós voltamos com a motocélula. A gente encosta as motos em alguma praça, um posto de combustível, em algum espaço ali, um estacionamento amplo, né? Faz uma célula mesmo de moto e vamos embora. A última motocélula que eu fiz, nós fizemos para tomar um café em Capixaba. Bem ali Nós pertinho, né? reunimos aí 12 motos. Nossa, A gente foi lá, tomamos o café em Capixaba, no retorno ali, a gente parou nas mangueiras, fizemos aí um momento de oração, uma palavra, abençoamos, fazemos a oração do capacete, né? a oração do capacete. Paulo fala isso em Efésios. Rapaz, justamente. Vai explicar isso Paulo aí, já ó. estava Já ligado. estava ligado já. Naquela época não tinha moto, mas Paulo tinha falava cavalo. da Eu já... coraça, Paulo Isso. falava da coraça, falava do capacete, Paulo já estava entendendo o mistério. Legal, E cara. ali- Poxa, que bênção. E ali a gente vai conquistando, né? É para desmistificar alguma coisa. Às vezes a pessoa vê ali um motociclista, uma pessoa ali naquelas motos barulhentas, né? Você acredita, vocês dois, que eu participei de um trabalho social da Igreja Católica com os caminhoneiros? A Igreja Católica, eles têm um trabalho, assim, vocês trabalham com moto, né, são evangélicos, mas também a Igreja Católica também eu acho muito legal isso que eles fazem.
eles param no posto de gasolina, onde que tem bastante caminhoneiro, eles vão com um caminhãozinho, aí abre o caminhão e ali é tipo como fosse, ali é o púlpito deles, tem tudo ali, eles ministram uma palavra, né, de evangelismo, entrega uns panfletos, algumas coisas assim, e o padre reza pelo povo e tal. Eu participei aqui em Rio Branco, fui convidado por um padre para fazer isso. Eu achei muito legal. Eu penso que outras instituições também, né, poderia estar fazendo algo, porque tanto o motoqueiro, o motociclista, como o motoqueiro, que eu quero daqui a pouco saber essa diferença entre motociclista e motoqueiro, também os caminhoneiros, esse pessoal que pega estrada, né, precisa ali de ter a proteção de Deus. O que vocês pensam, o que vocês acham sobre isso? Né? Uma coisa nós devemos entender. O nosso propósito ele não pode estar apenas limitado a 4 paredes. Ok, concordo contigo. Então, obviamente, eu amo minha moto, então eu posso fazer da minha moto algo que pode conduzir o meu propósito. Isso é forte, hein? Top. Né? Forte, né, Você gosta de andar de skate? Forte. Vamos lá, você gosta de andar de skate. Eu posso muito bem aproveitar aquilo que eu amo Sim. para fazer o meu propósito, para Sim. cumprir o meu propósito. Por exemplo, Né? No futebol tem os atletas de Cristo, é né? isso que eu ia falar, justamente. Né? E aí é desde o atleta que nem é conhecido a nomes Aos renomados, né? O Ricardo justamente. Oliveira, Isso. pastor Ricardo Oliveira, pastor mesmo, ele é pastor da Igreja Assembleia de Deus. Sim. Né? Tem vários pastores. O Kaká, tantos outros fazem parte desse O nosso goleiro, o nosso goleiro da seleção, né? que é Everton, eu lembro justamente. muito bem, como santista, eu vou logo dando um spoiler, Está né? confessando o seu pecado. Sim, diga. Não, eu sou reta a palavra. Pedro diz isso, ó, sede santos. Pronto. Mas aí, por isso que a irmã então é do Corinthians, né? Porque tem Deus é fiel, Deus pastor. É fiel, né? Eu quero saber quem é mais forte quando joga lá, Corinthians e Santos. Não. Quem dos dois Ele. fica torcendo para quem? Como que é Ele. esse negócio? Alguém deve ficar sem comida, né? Alguém deve ficar com fome. A Cris não é corintiana quando ganha. Não, para. Quando ganha? Só quando ganha. Para. Olha, Se ganha, ela Só ela Corinthians. fica ali, é Corinthians. Se não ganha. Para. Se perdeu, ela lamenta. Justo, Paulinho, justo. Né? É, Eu não. é mesmo. Eu sou torcedor. torcedor mesmo. Olha. Põe a camisa. Eu vi. Pastor, Você põe a camisa. eu faço uma festa sozinho. É mesmo? Nossa. Eu faço uma festa sozinho. Tem uns jogos atrás aí que a gente tava cai, aquele negócio todo. Foi, tava meio- Eu defendo a tese, time gigante não cai. Oh, meu Deus. Time gigante não Só cai. se for parente de Golias. Eu botei o jogo lá na TV, eu botei minha caixa amplificada no último, botei lá na... Você não precisa ter muita torcida, não. Você botei lá no mesmo. meu- O quarto foi a torcida organizada. Lá no quarto foi a torcida organizada. Botei o Spotify lá, torando o cântico da torcida e fiz minha festa. Olha só, então você tá de parabéns, cara. Você é um torcedor fiel ao seu time. É isso aí, meu amigo. Fiel, Tá verdade. certo, tá certo. Enquanto isso, a nossa amiga, quando o time ganha, ela Não, torce. mas não vá na onda dele, não, pastor. Ah, é? Né? Assim, não? favor. Como que é, então? Agora teve uma situação, foi em 2014. Ah, meu Deus. 2015, foi. 14, 15. Lá vem essa história. Rapaz, clássico, na Vila Belmiro, Santos e Corinthians. Casa Santos- cheia. Santos voando, casa cheia. 5-1 pra nós. Nossa, Fora o baile. nossa. Fora o baile. Deixa de exagero. Rapaz, dormiu a trombuda. Foi mesmo. Trombuda. Porque o time Mas tinha... é porque o Santista aqui é muito chato. Eu tava eufórico. Eu tava eufórico. Ele dormiu até com a bandeira do Santos enrolada, não é não? Meu Pelo jeito que ele... doentizicou meu juízo o jogo inteiro. Meu Horrível. Deus. Pastor, é fácil achar minha casa. Porque na frente da minha casa, em cima da área, tem uma bandeira do Santos. É mesmo? Ai. Rapaz, mas você tá de parabéns então, Pensa, rapaz. pensa. Quando estiver ali em São Paulo, lá pelo que meus amigos lá no Santos, lá, eu vou falar por exemplo, vocês têm um torcedor fiel, mas fiel mesmo lá em Rio Branco, no Acre. Eu era pra estar aí agora em fevereiro, né? Só que devido a esse negócio da pandemia e tudo, eu fiquei com medo de ir Tava se organizando pra e ir. dar algum E dar rolo algum no voo e eu voo. não consegui voltar a tempo. Mas esse ano eu pretendo E fazer. jogo. Mas vai de moto ou sem moto? Lamentavelmente eu vou ter que ir de avião. Olha aí. O tempo não é o suficiente, né? Mas se tivesse tempo, Ah, eu ia. enfrentaria. Qual foi a viagem mais longe que vocês fizeram? 2019 nós saímos só nós dois. Saímos de Rio Branco a Cusco, no Peru.
É uma experiência, hein? Aí onde surgiu o Leões, né? O MG Lions, né? Lá em 2019 a gente se reuniu aí com uns 3, 4 amigos para irem, e chegou ali na reta final, as pessoas começaram a ter dificuldade, não poder ir, tudo. 2 dias antes da gente partir, o único que estava fiel mesmo de ir conosco, o vô dele faleceu. Nossa. Aí não tinha condições como, né? para ir, nem física nem psicológica para ele ir. Aí a Cris falou assim, e aí? E aí o quê? Nós vamos? O hotel está agendado. Nós vamos. E foi uma bênção. Nós saímos daqui 2 dias de viagem. Foi uma loucura abençoada por Deus. Eu acredito. Porque ele subir no Cusco ali é meio frio, sozinho, né? Estradas muito estreitas. Foi nossa primeira viagem, de fato mesmo, longa. Quase uma viagem missionária, meu amigo. Nós não conhecíamos nada, a gente simplesmente botou ali no Google Maps e foi. Engatou a primeira, fomos embora. Despreparado, porque eu fui sem jaqueta. Nossa. A minha luva, que eu gosto de ir, é uma luva mão aberta. Não, e a gente pensava assim, não deve ser tão frio assim, não. Mas pensava, em Cusco é bastante deve ser tão frio. Como eu sou calorento, tranquilo. Isso é tranquilo. Para quem encara 25 graus no Acre, isso é tranquilo. Porque é 13 graus, né? E, pastor, nós começamos a subir lá 2.800 de altura, chuva, um pouco de neve, e aí o frio apertou. O negócio pegou. Pastor, foi uma coisa louca, porque subindo a cordilheira, você olhava para baixo, cordilheira, as montanhas, aí você olhava para cima, abismo, aí você olhava as montanhas, alguns trechos da estrada com as montanhas caindo, né, os derrumbres que fala, e aí a gente não sabia o que fazer, meu coração acelerava, aí a gente cantava aquela música, então me tira o medo, ia cantando no meio da estrada pedindo proteção do Senhor, porque foi uma loucura abençoada por Deus, realmente. E assim, não sei lhe dizer se foi o que Deus fez, mas Deus fez algo extraordinário, porque a nossa reta final do trecho, de descida já da montanha, né, para chegar em Cusco, eu perdi o freio. Da moto? Da moto. Não, eu cheguei sem freio, cheguei sem partilha de freio. E uma moto grande, né, cara? Uma moto grande, tava chovendo, né, já era mais de 8 horas da noite. Então foi bem tenso e a gente cantava lá, me tira o medo. Aí rapidinho você olhava pro lado assim. Deixaram Deus pilotar então a moto, hein? Mas foi uma aventura maravilhosa. E esse ano, novamente, Deus quiser, nós vamos estar lá de novo. Mas de casaco, mais preparado, de casaco, de luva. Uma moto melhor, Deus nos deu uma moto melhor. Um pneu melhor. Tá vendo? Rapaz, mas Marcelo, uma das coisas que eu quero te perguntar, rapaz, essa matemática tua, cara, da onde que você conseguiu em Deus, que eu sei que é Deus que fez isso na sua vida, ter essa habilidade? Você dá palestra também, você ensina um pouco de economia, as pessoas aprender um pouco mais sobre finança. Como que é isso, cara? Precisamos entender o princípio, pastor. Eu tinha, em média, aí, acho que uns 9, 10 anos de idade. Eu sou a 3ª geração da minha família na Igreja Batista do Bosque. E a minha avó que me levava, né? Eu não queria ir porque eu queria ficar jogando bola com meus amigos, mas forçado eu ia. E eu louvo a Deus porque ela forçava. E num dos cultos, era um culto de quarta-feira. Ela colocava o dinheiro no sutiã, né? Chegava ali na hora da oferta, ela ia lá, tirava uma moeda e me entregava, eu participava. Com 10 aninhos de idade você pode sair entregar. Eu ofertava ali. E teve um determinado culto que eu olhei para ela e e aí? Ela, o quê, meu filho? Eu não tenho dinheiro. Mas e aí? Eu não vou participar? Ela, hoje não. Hoje a avó não tem. Hoje a avó não tem. Aí aquilo ficou. Eu passei a semana inteira, aí fui roçar quintal, isso eu era muito moleque. Sim. Aí fui roçar quintal, fui vender latinha, juntei o dinheiro, né, no final de semana eu fui pro culto. Nós gostávamos de ir pro culto da manhã. Uhum. Cheguei no culto da manhã, na hora da oferta, ela meteu a mão no sutiã para tirar a moeda, eu falei, a senhora hoje vai ofertar, porque eu tenho a minha oferta. Caramba, cara, com 10 anos, com 10 anos.
Top Aí, isso, hein, pastor, cara? quando eu vou fazer essa entrega, isso é muito forte. Quando eu vou fazer essa entrega, sem saber o que eu estava fazendo, eu fiz uma aliança com Deus. Olha, Eu não que tinha bênção. entendimento, Sim. naquele Mas momento eu não Deus tinha entendimento que conhecia eu tinha teu hoje. coração, né? E quando eu pego aquela moeda, e eu lembro que era uma moeda de 25 centavos. E aquela moeda antiga mesmo, que era aquela Eu branca, sei qual né? é aquela branca. E eu vou lá entregar, eu falo, Deus, se o Senhor me abençoar, todo culto eu preciso ofertar. Caramba. E e entrego. Você já colocou Deus a cheque com 10 anos de idade. E volto. E sento lá e tal. E ali Deus começou a nos abençoar financeiramente. Porque a minha família era uma família bem humilde, né? E ali Deus começou a abrir portas. Com 11 anos eu comecei a trabalhar. Né? O meu primo, nós tínhamos um amigo que tinha um escritório, chamava ele até de tio. Eu falei, olha, o que eu posso fazer lá? Aí ele perguntou, o que você sabe fazer? Eu falei, eu sei limpar chão, sei varrer, sei passar o pano, sei fazer café. Eu acho que eu posso até atender esse telefone aí. E ele, então você vai lá, começa a limpar. E eu ia de manhã cedo, limpava, recolhia o lixo, fazia o café. Aí terminava ali, eu já estava liberado, né? Só que eu ficava lá no fundo do escritório, vendo as pessoas trabalhando naquela máquina de datilografia, um negócio bonito. Meu Deus, deve ser um máximo trabalhar com isso. Datilografar nesse negócio. E ali eu comecei a me desenvolver, ficava prestando muita atenção como se comportavam, como falavam, né? E ali foi um grande aprendizado. Uma coisa muito interessante que aconteceu foi o show do Reginaldo Rossi. Como assim? Eu não fui. Eu não fui. Mas foi de Deus. Teve um show do Reginaldo Rossi numa Expo Acre. Sim. E um colaborador do escritório, meio na euforia ali de ir pro show, ele tinha uma música que estava no auge, que era não sei o que, do garçom. Uhum. Rapaz, ele esqueceu de fazer um trabalho muito importante. E foi pro show e entortou todas. Meu Deus. E não foi trabalhar, né? E o documento não estava pronto. E o cliente ligou lá e foi no escritório, aquela confusão doida, né? Eu acho que eu tinha ali uns 11, 12 anos. Eu falei assim, eu sei fazer esse negócio. Aí ele, não, você não sabe. Não, eu sei. Você não sabe? Não, eu sei. Ele falou, se você fizer, eu te dou R$50. Eu ganhava 5, 10 reais por semana. Caraca. Se você fizer, eu te dou R$50. Aí eu peguei o papel, o formulário, né? Escrevi todinho. Eu não sabia datilografar. Uhum. Aí eu cheguei lá no outro camarada lá, falei, datilografia que eu te dou R$5. Já era um negociador, olha. Aí ele ficou assim, não, vai lá que eu pago pra você. Aí o cara foi lá, datilografou tudinho, terminou, me entregou, conferi, aí fui lá entregar, né? Quando eu entreguei para ele, ele olhou e falou assim, como é que você sabe fazer? Como é que você aprendeu? Não, eu fiquei olhando e eu aprendi a fazer o cálculo. Na prática. Aí ele, você aprendeu olhando? Aprendi. Então, beleza, entregou pro cliente, aí amenizou a situação, né? Eu falei, e aí, cadê meus 50? Preciso pagar o cara ali, ó. Aí ele foi lá, me deu o dinheiro, eu paguei o cara, cheguei em casa, fiz uma feira para minha avó, né? Só morava eu e minha avó. Passei no antigo panelão que tinha ali no terminal urbano. Ele está revelando a idade dele depois dessa citação do panelão. Acho que isso aí era 99, 2000, sei lá. E comecei a trabalhar na área. Mas a parte financeira, a gente só aprende de duas formas. Uma estudando, que é o óbvio, a outra quebrando a cara. Que muita gente vai por essa área aí, né? Eu aprendi das duas formas. Eu estudava muito, e eu amo matemática. Tanto que eu até tentei cursar o curso, foi até o 5º período. Só que eu não quis ser professor, eu desisti. E com uns 18, 19 anos, eu estava quebrado financeiramente. Eu ganhava muito dinheiro no escritório, muito dinheiro mesmo. Em média, uns R$200 por dia eu ganhava. Só que acontecia, eu andava com dinheiro no bolso. Um amigo meu foi estagiar na Caixa Econômica Federal. Aí ele falou assim, cara, o que você acha de eu te dar um cartão de crédito? Você vai começar a pagar no cartão. Aí eu, isso deve ser legal. Legal.
Deve ser mais boçal, né? Pô, dá um cartão desse aí dei a documentação para ele e tal. Ele me deu lá no, acho que isso era 2003, 2004, ele me deu um cartão de R$ 5.000. Nossa, estava rico Era quase. muito dinheiro. Estava quase Naquela rico. época era Só que o que muito fazia? dinheiro. Eu passava no crédito e gastava o dinheiro. Aí foi criar uma bola E de neve. começou a chegar fatura de cartão. Eu não sabia que chegava fatura. Esqueceram de te avisar isso. Esqueceram de me avisar. E um dia começou a chegar faturas e faturas altas, né? Porque vai acumulando. Eu falei, Deus, isso é um diabo. Como é que o senhor deixou o devorador? Eu sou dizimista, sou ofertante na tua casa. Como é que o senhor deixou o devorador chegar? Aí, e valente, né? Eu estou fazendo a prova aqui do senhor e agora? Aí o Espírito Santo chegou dentro do meu quarto e falou, meu filho, dá uma olhada na fatura. Vê onde você passou. Foi você ou o diabo? Você estava sendo o próprio devorador, então, hein? Eu tinha aí uns 17, 18 anos. Aí eu fui na caixa, juntei toda a dívida, parcelei, e desde então, aí eu comecei a entender como funcionava de fato a parte financeira, mas teve que ir para carne. E cartão? Não, o meu cartão, eu compro uma Hilux, mas eu não posso pagar uma Hilux. Esse é o entendimento. Sim. Eu posso ir lá comprar uma Africa Twin, né, uma Vestron, mas eu não posso pagar. Passar ele vai passar, mas eu não vou conseguir pagar. Então, o brasileiro, ele não tem essa mentalidade. Né? A mentalidade do brasileiro é devo, não nego, pago quando puder. É desse jeito, né? Então, porque a maioria dos brasileiros, na verdade, tem o nome sujo no SPC. Cada disso. Compra, essa frase que ela falou, né? Não paga, daqui a pouco o nome está negativado. Tem uma frase muito que eles dizem, né? Eu não sei quanto é que quer saber se parcela, né? Só que essa fatura vai chegar. A fatura chega. E eu preciso honrá-la. E isso é cultural nosso, nós não temos. Né? O filho americano, quando ele nasce com um sonho americano. Dele chegar lá e possuir, ter na conta bancária dele o sonho de $1 milhão. Isso é embutido na criança quando ela nasce. Bem criança mesmo. Bem criança. O brasileiro, ele não tem isso. Hoje pela difusão das informações ser mais rápida, isso tem mudado. Né? Hoje eu palestrei uma palestra para a turma do SESC de Rondônia. Rondônia, Manaus e Rio Branco. Era uma turma online, né? Uhum. E a gente ministrou, acho que tinha umas 600 e poucas pessoas no total. O alcance deu. E a maioria eram todos jovens, né, ali, menores aprendizes, essa galera. E 90% das perguntas que vieram eram sobre investimentos. Onde era melhor investir, por que a poupança não valia a pena, sabe? E eu fiquei muito feliz por isso, porque é uma mudança de mentalidade. É uma mudança de mentalidade, nós precisamos ter isso. Essa geração mais nova tem essa preocupação. Essa geração nova que está vindo, ela entendeu isso. Né? Ela entendeu o poder de não apenas comprar no parcelado, de realizar um sonho, mas de ser algo contínuo, de ter uma continuidade, uma durabilidade. Isso é muito importante. E é bem interessante, Marcelo, que, assim, bem novo aí, você já teve as suas experiências financeiras em Deus, né? E hoje você, como pastor, você também tem a rede de conexão de sucesso. Ele trabalha, né? Aí ajudando os empresários, ajudando as pessoas a se equilibrar financeiramente e também orientando, né, as pessoas a ter um equilíbrio financeiro que é difícil. É muito difícil. Por exemplo, depois dessa pandemia aí, o mercado fechou, muitas coisas fecharam, muitas coisas aconteceram financeiramente no Brasil e as pessoas entraram no cartão, pegando empréstimo direto e tal. Nós não sabemos aonde isso vai chegar, mas nós precisamos estar preocupados com a geração futura, porque senão daqui a pouco o Brasil já vendeu quase tudo. O povo de fora está de olho na nossa água, está de olho no Amazonas, e daqui a pouco o Brasil não tem mais nada, porque tudo foi vendido, né? E você que conhece um pouco dessa área da economia aí, para esses jovens que estão nos assistindo, Marcelo? A conexão de sucesso, quando ela chegou às minhas mãos, ela chegou através de um 12 meu, o Rodrigo Vale.
que era um projeto de uma outra pessoa que já estava já tinha iniciado, mas não teve o alcance que ela pode ter. A verdade é essa. E quando eu olhei para aquele projeto, eu falei, cara, dá para a gente fazer um trabalho maravilhoso nisso aqui. Porque qual o intuito da conexão? Se conectar. Deus ele ama essas conexões. Afinal de contas, quando o pecado nos separava, ele trouxe Cristo para nos conectar novamente. Ok. E qual o intuito da conexão? É conectar aquela pessoa que tem um sonho e conectá-la com alguém que possa realizar, que possa instruir. Na igreja já tinha uma rede de empresários. Só que havia uma mística ali de ser uma coisa um grupo um pouco fechado, os eventos não eram tão difundidos, tão propagados, então acabava ficando uma coisa meio... não avançava, a verdade é essa, não avançava. Quando nós trouxemos, e o pastor nos convidou a tornar a conexão, a rede de empresários, teve um alcance muito maior, porque nós conseguimos chegar no profissionais liberais, autônomos, pessoas que nem começaram a empreender, mas têm um desejo. Tem um desejo, Outras que já empreendem, e trazer uma pessoa de fora ou de dentro da nossa igreja que dê o caminho das pedras. A última conexão que nós fizemos para encerrar o ano de 2021, Deus trouxe uma palavra poderosa sobre isso. E eu lembro muito bem que eu perguntei para a plateia, né, para o público, quem tinha um desejo de empreender que ainda não tinha começado. Uma senhora que estava um pouco na frente, ela falou que tinha um sonho. Eu falei, qual é o seu sonho? Eu tenho um sonho de montar uma loja de calçados. Eu falei, quanto você precisa? Olha a pergunta, quanto você precisa para começar essa loja? Aí ela ficou assim, eu falei, eu sou o gerente de um banco, hein? Pede direito, quanto você precisa? Ela falou assim, eu preciso de 15 mil reais. Eu falei, 15 mil reais é o que você precisa para começar, ou a tua fé está limitada a 15 mil reais? Aí eu saquei do bolso uma nota de 100 reais e dei para ela. Falei, com quantos sapatos ou quantos calçados com 100 reais você compra? Aí ela ficou assim, dependendo, alguns 3, 4. Você vende esses 4 calçados? É possível vender. Então você não precisa de 15 mil para começar. Aí está a revelação quando Jesus diz de nós sermos fiel no pouco. Porque eu abri a mente dela, olha, se você começar a tua loja com 4 sapatos, você vai entender quando tiver uma loja com um estoque de 15 mil. Porque se hoje você tem um estoque de 15 mil reais, do nada, você vai quebrar. Você não vai ter conexões com pessoas que vão comprar. Você não vai ter conexões com fornecedores. Você não vai entender como funciona o poder de negociação. Você não vai entender a parte financeira. Você vai quebrar. Que muitas pessoas têm essa ideia, Marcelo, que tem que começar grande, com muito, para começar. Eu penso que as pessoas podem começar pequeno. Tem aí o Silvio Santos, que é um monstro aí do SBT. Ele começou vendendo lá no Rio de Janeiro. Camelô lá no Rio de Janeiro, na minha cidade. E se tornou o que se tornou, né, os dias atuais. Então, penso que as pessoas, às vezes, igual essa senhora que você está contando esse testemunho, a pessoa pensa que, tipo assim, eu tenho que começar grande. Mas não, a pessoa pode começar pequeno. Por exemplo, pegasse 100 reais, compraria 4 pares de sapato, venderia, dos 4 fazia 8 e assim vai. Conforme você vendeu o carro da sua esposa e conseguiu comprar a moto, conseguiu dar entrada na casa, ainda sobrou uma pontinha para o churrasco. Biblicamente, como isso funciona? Gênesis 1 vai contar a história de Deus descendo para criar o homem. Adão, Deus criou Adão adulto. Sim. Sim ou não? Sim. Só que o livro de Mateus, quando vai retratar a vinda de Jesus, Jesus nasce aonde? No ventre, pelo ventre. No ventre. Uma criança, era um bebezinho. Quem na primeira tentação caiu? Aquele que não sofreu processo nenhum. Adão, o primeiro Adão, ele era grande, ele nasceu grande.
Na primeira tentação dele, no primeiro enfrente que ele teve ali entre ele e Eva, que Eva dá o fruto para ele comer, ele comeu. Jesus, quando ele no seu primeiro grande combate ali, quando ele tinha sido levado pelo Espírito ao deserto, que o diabo oferece tudo para ele, ele negou. Por quê? Porque ele sofreu vários processos. E isso também acontece nos nossos empreendimentos. Se eu ganho, é mais fácil, pastor, tem um empresário chinês que ele fala isso, eu esqueci o nome dele agora, que ele diz que é mais fácil um rico que fica pobre voltar a ser rico do que um pobre que fique rico continuar rico. Porque o rico ele já tem a mentalidade de rico. O pobre, se ele ficar rico hoje, amanhã ele quer comprar um avião. É verdade. Ele não sabe nem pilotar, não sabe o custo, não sabe nada, mas ele quer ter isso. Isso é interessante. Hoje eu trabalho numa instituição financeira e esses tempos eu relatei isso até para a Cris. Né? Chegou um cooperado lá, um cliente na instituição, cara milionário, num carro que não valia 10 mil reais, uma blusinha ali de camelô, um calçado... acho que até rasgado, se estivesse embaixo poderia estar, um celular velho perrapado, e ele, saiu, eu fiquei olhando para a cara dele, cara, tem o que tem, e anda da forma que anda, e a gente que não... Quer andar de tudo ali, né? De tudo lindo, é verdade, isso é verdade. Pastora Clis Lima, eu vejo aí que vocês, graças a Deus, são bem alinhados um com o outro. E outra coisa que eu vejo também é que Deus sempre está presente nas suas vidas, né? Amém. E é bem interessante que a senhora teve aí uma enfermidade, qual Deus curou. Como que foi isso? A senhora teve, parece que um câncer de tireoides, né? Isso. Como que foi isso? Como que a senhora conseguiu vencer isso? Como foi essas etapas? Foi pela graça de Deus. Em 2020, no auge da pandemia, aquele espírito de morte pairando sobre a terra, trazendo angústia aos nossos corações. No exame de rotina, eu descobri que existiam nódulos, e os nódulos eram malignos, na tireoide e toda a região lateral do pescoço, ou seja, já estava se espalhando de tão avançado que estava. E foi num período que estava acontecendo muitas mortes por Covid, estava tudo muito incerto, o mundo todo estava totalmente fora dos trilhos, e aí eu recebi essa pancada. Estou com câncer. E agora? Já pensei que eu ia ficar magrela em cima de uma cama, sem cabelo. Já pensei o pior. Aí teve que sair da televisão, Isso. né? Do Tive trabalho. que sair, na verdade, foi a pandemia motivou essa saída, eu fui afastada do trabalho, a minha rotina fugiu, né? Então, assim, foi um prato cheio para depressão, tristeza, angústia, incerteza. E eu fui para os pés do Senhor. Senhor, por que o Senhor não me avisou dessa dificuldade? A gente prega, pela graça de Deus, o Senhor nos usa. E o meu questionamento com Deus sempre foi esse: por que o Senhor não me avisou que eu ia ter que passar por isso? E aí eu fiz uma campanha de oração de 30 dias, eu e Deus. Senhor, por quê? O meu primeiro questionamento foi o porquê. Tem tanta gente ruim, tanta gente de mau caráter, né? E eu que estou na tua casa, faço a tua obra, tendo que passar por uma enfermidade tão grave como essa, né? Esse era o meu questionamento. Uhum. Até que no último dia da minha campanha de oração, do meu porquê, eu não estava pedindo para ser curada, eu estava perguntando para Deus o porquê. Deus respondeu: você precisa passar. Aí eu amém. Aí eu fui orar pela cura. Queria sim receber uma cura milagrosa. Sim. E eu acreditava nessa cura milagrosa. Profetas oraram por mim, pessoas oraram por mim, profetizaram a cura, ministraram a cura. E eu com meu coração totalmente devastado, porque eu jamais imaginei que eu iria enfrentar uma enfermidade tão grave como essa. Quando a gente fala de câncer, né, é uma palavra muito forte, que nos traz um peso muito grande, né? Um peso muito grande, assim, com relação a esse problema. Aqui a produção de saúde, aqui né? Eu estou vendo aqui 10, um negócio aqui, gente, ó. A produção aqui lanchinho, é nota 10. Vocês estão por fora aqui, ó. Produção aqui é nota 10.
Então, eu fiquei Neto. extremamente angustiada. Por causa dessa angústia, eu não perdi a minha fé. Eu acreditava que, mesmo quando eu fosse fazer a cirurgia, o médico iria fazer uns exames lá e iria dizer: Cris, você não precisa fazer a cirurgia, que aqui não tem nada. Eu acreditava que chegasse na mesa de cirurgia e isso pudesse acontecer. Mas não foi assim, né? E eu aceitei o meu destino. Eu aceitei o meu processo. Ok. Isso fez muita diferença. Aceitar o processo e enfrentar. Às vezes, muitas pessoas perdem a fé e a esperança porque não aceitam o processo. Se apegam naquela primeira parte de perguntar o porquê. Se revoltam com Deus, reclamam de tudo. E eu venci essa primeira parte e eu aceitei o meu processo. Bem, se Deus disse que eu tenho que passar, então eu vou passar. E eu tenho certeza que Deus vai me dar a vitória. E foi o que aconteceu. Tive que passar pela cirurgia, tirei a tireoide, os outros nódulos que estavam comprometendo também no pescoço. Fiquei com problema no braço, não conseguia levantar o braço. Foi todo um processo de restabelecimento da minha saúde. Tive que fazer fisioterapia, foi muito difícil. Eu acredito. E tinha, inclusive, o risco de eu ficar um tempo sem a minha voz, porque tinha um nódulo muito perto da corda vocal. Mas Deus abençoou tanto a mão dos homens, né? Muitas pessoas estavam orando, eu estava orando também pela equipe médica. E esse nódulo conseguiu ser retirado da minha corda vocal. Tinha uma previsão de eu ficar aí de 30 dias a 6 meses sem conseguir falar normalmente com a potência vocal. Eu fiquei sem a minha voz apenas 7 dias. Glórias a Deus. Pela graça de Deus. Eu realmente orei, chorei. Senhor, é minha voz. Eu prego, Senhor. Eu utilizo minha voz. Eu trabalho com a minha voz. Eu faço a tua obra utilizando a minha voz. E eu clamei ao Senhor: Senhor, não me deixa ter que passar por isso. Isso não. E foi uma luta tremenda. Um processo mesmo, né, sim, pastor, foi um processo. E você, Marcelão, como que você acompanhou isso de tudo? Porque, na verdade, diz que o homem não chora, né? Mas, às vezes, né, a gente pode chorar até escondido. Ele até hoje não me contou como é que foi essa situação. Vamos ouvir agora. Justamente, eu não vou nem perguntar mais. Ela já está te fazendo a pergunta, então a bola está contigo. Responda, minha amiga. Pastor, foi bem difícil. Bem difícil. Porque não pareceu difícil para ele na época, viu? Não pareceu. Eu não poderia expor para a Krishna que eu também estava com medo. Era. Eu não poderia dizer para ela ou demonstrar para ela que eu também estava assustado. E eu falei: olha, se for necessário, nós vamos passar. E fui orar, fiz meus propósitos com Deus, raspei meu cabelo. Eu me lembro disso. Eu raspei meu cabelo. Eu não contei pra ela porque eu raspei. Mas eu me lembro de ver você padrão assim, igual a mim, carequinha. Eu cortei, falei: Deus, eu preciso de uma resposta. Afinal de contas, o Senhor me coloca como sacerdote da minha casa. Isso era a minha pergunta. E a minha companheira de andar de moto. Essa era a minha companheira. Essa era a minha pergunta com Deus. O Senhor me coloca como sacerdote da minha casa. Acontece algo dentro da minha casa e eu não sei. E beleza, aí cortei meu cabelo e ali e tal, fazia meu propósito de oração e tal, aquele negócio todo. E um dia eu estava indo visitar um cliente dentro do carro. O Espírito Santo entrou dentro daquele carro e começou a falar comigo. E me trouxe a passagem de João 4. Quando Jesus está cruzando ali, né, Samaria, e ele encosta naquele poço para conversar com aquela mulher samaritana. E a palavra que Deus trouxe ao meu coração era que era necessário passar por aquele processo. Era necessário passar por aquilo ali. Aí eu me acalmei, cheguei em casa, falei para Krishna: olha, Krishna, tem uma palavra de Deus para nós. Fala: qual é? É necessário passar. Sem murmurar. É necessário passar. E não vamos murmurar. Não murmurei. Não murmurei. Chegou na reta final ali que no meu coração eu tinha uma fé, né? Eu cria que nós íamos chegar lá e nós não íamos passar pela cirurgia. Nós íamos curtir férias. Olha que bênção. E fomos para Santa Catarina. Deus deu um grande livramento. Nós íamos fazer em Rondônia, em Porto Velho, a cirurgia. Chegamos no meio do percurso.
O médico cancelou porque explodiu o Covid lá e o osso não dava porque ia misturar com paciente contaminado e tudo. E aí, meio ali a gente tentou se revoltar. Poxa, então não sei o que, voltamos e aguardamos melhorar lá. Quando não melhorou, a gente procurou outra alternativa. Aí Deus foi maravilhoso, porque nós não tínhamos condições financeiras para ir. O plano de saúde cobriu todo o tratamento, né? Ou uma boa parte do tratamento, 90%, o plano cobriu. Só que tinha parte financeira, né? Tinha estadia para ficar, alimentação, transporte, passagens. Tinha os honorários médicos também que tinha que pagar a equipe médica, né? Aí, era um valor bem alto. O meu sogro deu uma ajuda muito boa e Deus começou a prover sementes. Olha que bênção. Sabe, tudo aquilo que nós semeamos, e até semente que a gente lança e nem lembra que lançou, começaram a frutificar. Nós saímos daqui com um valor, voltamos com o dobro daquele valor. Uau! Curtimos Beto Carreiro World. Foi umas férias então, hein, quase. Um dia antes da cirurgia, eu falei assim, Crisna, vamos ajeitar, nós vamos pro Beto Carreiro World. E a Crisna meia por ali, meia jururu, não, nós vamos curtir. Não, mas Marcelo, olha, nós vamos. E lá em Santa Catarina, nós ficamos na casa de um amigo meu de infância. Eu só liguei para ele e falei assim, cara, aconteceu um problema, eu tô indo para Santa Catarina com a Crisna, e tu tem outro quarto vazio aí? Ele, não, então tu vai dormir no chão. Aí eu contei, depois eu contei para ele o que estava acontecendo. Ele, não, cara, pode vir. Botou um colchãozinho para ele dormir. Ele dormiu na sala da casa, do apartamento dele. Nós Mais de 20 dias. Nós dormimos no quarto. Você é amigo mesmo, você é parceiro, Isso hein, mano? Amigo. E a Crisna você é parceiro. ia entrar no domingo, né? Da entrada pro procedimento lá no domingo. Eu falei, cara, sábado vamos curtir um Beto Carreiro. Ele, não, o que você acha da gente ir pra praia, não sei o que. Eu, não, eu quero ir pro Beto Carreiro. Beto Carreiro. A gente desceu lá, andou uns 150, 200 quilômetros, curtimos um Beto Carreiro, tal, voltamos, né, aquela euforia, mas no outro lado ficava, e amanhã? E agora, como vai ser? Aí entramos no hospital, o médico fez todo o procedimento lá, conversamos, e teve um momento, foi misericórdia, Jesus. Eu provei um pedaço da eternidade, só pode. Porque o cirurgião, ele falou assim, ó, e aí, doutor, qual o prazo, né? Qual o tempo? Ele, tempo da cirurgia. 1h30. Eu, beleza, 1h30, dá para assistir um seriado ali, terminou, né? Aí subi lá para a parte de recepção, deixei a Crisna lá no centro cirúrgico, foi um parto, meu irmão. Ela toda lá, tal, e eu levei na cadeirinha de roda lá, misericórdia. Meu Deus. Nem seguro tem, que Jesus. Angústia. Eu acredito. Aí voltei lá para a parte de recepção, né, onde a gente fica lá, que se acontecer alguma coisa ou terminou, ou, sei lá, as pessoas nos avisam. Tinha uma telinha lá que ficava informando alguma coisa. E eu cronometrei, 1h30. 1h30. Aí deu 1 hora, eu, tá terminando. Tá acabando. 1h30, acabou. E nada. E tentava assistir alguma coisa, não dava. Tentava ouvir um louvor, também não dava. Já começou a ficar inquieto, né? Tentava ficar lendo ali meus esboços de mensagens que eu tenho salvo ali. Também não conseguia nem ler. E eu, cadê a minha esposa? Eu fui lá na recepção, moça, eu quero saber a notícia da paciente tal aí, como é que tá? Não, ainda tá no centro cirúrgico. Mas, moça, vai para 3 horas. O médico disse que era 1h30, o que houve? Caraca. O que houve? Ela, não, tá tudo bem nada, moça, dobrou o tempo. Aí, beleza, né? Esperei com paciência no Senhor ali, quase 4 horas. Aí a mulher me chamou. Falou assim, o médico quer falar com você. Ih, deu ruim. Ao coração, tum. Sangue de Jesus tem poder. Caramba, Meu Deus do céu, deu ruim. Como é que eu vou levar essa mulher agora? E passa milhares de coisas na cabeça. Aí peguei e desci. Eu tava com uma sacola, mochila, um monte de coisa na mão, né? Desci lá no centro cirúrgico, o médico tava com a roupa ainda um pouco ensanguentada. Eu fiquei olhando, eu olhava para ele, olhava pro jaleco dele ali, né? Sobrou nada.
E eu tenho um áudio na minha conversa com ele, né? Eu tentando transparecer que eu tava bem, né? Mas meio esbaforido ali. Eu, doutor, como é que foi? Como é que foi? Deu tudo bem? Deu tudo certo, né? Ele, não, deu tudo bem. E a voz? Eu também tava ligado na voz. Preocupado com tudo, né? E a voz, doutor, como é que ficou? Não, ficou muito bem. Tenho certeza que não vai dar nada. E o corte? Que eu tinha preocupação com o corte, porque a Cristina vive da imagem dela. Sim. O primeiro médico que nós fomos parecia um veterinário, porque ele disse que ia cortar aqui bem embaixo do pescoço e subir meio que fazer meio que fazer um J no pescoço da Cristina. Meu Deus. E o meu Deus, aí o doutor, e aí como é que ficou o corte? Olha, ficou muito bom, porque ficou na risca do pescoço, vai ser quase imperceptível. Isso. E o médico, ele é motociclista. Uhum. Ele falou, e aí, vamos alugar uma moto pra gente pegar a estrada? Doutor, não vai dar, porque como é que a gente vai pegar a estrada? A mulher com o pescoço aberto. Aí ele falou assim, não, cara, isso em 3, 4 dias tá bom. Nossa, que bênção, Eu fiquei assim, mas como, doutor? Não, a equipe foi o outro falou que era 30 dias. E o cara veio falar em 3, 4 dias. Ele, aí beleza. Aí deu os 3, 4 dias mesmo, tava muito bom. Nossa, que benção, cara. A recuperação foi muito rápida. Foi muito rápida, né? Aí eu já, top Santa Catarina, então partiu praia, né? Vamos pegar um jacaré. Vou aproveitar agora mesmo. Vamos pegar um jacaré. Aí a Cristina, não sei o quê. E nós fomos pra praia, né? E a Cristina meio que não queria entrar na água, com medo. Sim, claro. Querendo ou não, ela estava cirurgiada. Teve um retorno com o médico, né? Eu falei, doutor, ela não quer tomar banho no mar e tal. Ele, não, pode tomar, porque a água salgada aí vai ajudar a cicatrizar. Isso foi uma benção. Mas, rapaz, Deus foi provedor. Que experiência, hein? Que coisa que vocês passaram, né? Nossa. Mas vocês saíram mais forte dessa experiência, né? Eu saí muito diferente, pastor. Hoje eu sou uma pessoa muito mais de fé e humana. Hoje eu sou uma pessoa muito mais humana. Tenho certeza disso. Que é uma experiência muito profunda. Ensinou bastante. E pior disso tudo, a pandemia ainda rolando, né? Sim. Tendo você como jornalista, né? Sabendo se comunicar, morreu fulano de tal, morreu mais gente. Muitas mortes e tal. E você ali, como diz a palavra de Deus, né? Passamos pelo vale da morte, mas não sofreu danos algum, né, cara? Graças o Senhor estava com vocês, né? Mas isso aí que é bom servir a Deus, né, cara? Exato. Deus, ele se revelou Pai, se revelou provedor, protetor. Deus cuidou de todo o processo de tratamento. Deus foi provedor em toda a nossa vida financeira. Nesse intervalo todo nós ainda assumimos a geração. Foi. O pastor lançou um desafio e a gente já tinha um diagnóstico, né? Sim. Já tava Aí eu falei assim, eu lembro que eu falei pro pastorzinho, pastor, eu tô doente, pastor. Eu tô com câncer, pastor. Eu vou precisar me ausentar, eu não vou conseguir exercer a função, pastor. Ele disse, mas você vai ter uma equipe excelente. Eu amei, pastor. Receber esse desafio da igreja, né? E topamos. Né? E Deus preparou tudo. Deus foi provedor demais, pastor. Não tem palavras que possam explicar o quanto Deus foi provedor. Uma coisa que é interessante, pastor, eu quero deixar aqui bem registrado, é que você serve a Deus, não significa que você não vai ter problemas, não significa que você não vai se angustiar, não significa que você não vai viver o dia mal. O dia mal chega para todo mundo. Seja você que serve a Deus ou que não serve. O dia mal chega para todo mundo. A diferença é que tem Jesus que segura você pela mão e te ajuda a passar pelo dia mal. Essa é a grande diferença entre aqueles que servem a Deus e aqueles que não servem a Deus. Porque Jesus vai estar sempre ali. Mesmo você chorando, mesmo você angustiado, mesmo você sem ter certeza o que vai acontecer nas próximas horas, mesmo você com um probleminha ou um problemão. Mas Jesus sempre vai estar ali. E no final de tudo, vai dar certo, porque Jesus vai provar. Vai dar certo. Vai dar certo, porque Jesus vai provar que estava ali, cuidando de tudo. Sempre vai dar certo. É isso aí, meus irmãos. A gente já temos algumas horas conversando. A hora passou tão rápido, mas a conversa está tão boa, rapaz. Mas é um prazer estar com vocês aqui no meu podcast Alex, né? Eu quero agradecer toda a produção aí também, que está de parabéns aí.
Produção aí É. arrasou, produção. Ô, Paulinho, de quem é um patrocínio? De quem é um patrocínio aqui das esfirras? Pizzaria da Terra. Pizzaria da Meu Terra. amigo Michel. Com as esfirras. Nham, nham. Mas é isso, gente. Foi um prazer conversar com vocês aí. Nós Foi uma que agradecemos. oportunidade de Foi uma conhecer um honra, pouco pastor. mais das histórias, né? A gente somos amigos particulares, mas é bom sempre a gente conhecer um pouco mais das histórias, como das experiências, né? E ver sempre Deus abençoando a vida de cada um de vocês. A gente fica muito feliz. Amém. Porque, na verdade, né, como o Marcelo começou a contar a historinha aqui para a igreja com a vozinha dele, né? E é bem interessante que você gostava de um culto de manhã cedo, hoje você é responsável do culto de manhã cedo da Igreja Batista do Bosque. E eu conheço minhas velhinhas pelo nome, viu? É mesmo? Olha, tem que cuidar bem das vozinhas, cara. Todo dia de manhã eu chego lá, eu ainda falo pra quem, não, minha velhinha daqui faltou, precisa que não levem a bichinha. Cuidar bem aí das vozinhas aí, porque Eu gosto. Deus tem um propósito muito grande, né? Então é isso aí, Marcelo, nossa irmã Clísina Lima, como diz lá o nosso amigo lá, rabo de arraia. Teve uma vez que você foi apresentar a programação, você já fez tanto o Gazeta, entrevista, você já participou já também do agora você está no... Agora, atualmente, estou no Balanço Geral, mas No já passei Balanço, por todos os já passou programas por ali todas da as TV Gazeta. programação, né? Já apresentei todos. E eu acompanho, eu sou Olha ali aí. fiel ali na audiência, ali acompanhando toda essa programação. E é isso aí, meus irmãos. Vocês ouviram um pouco da história desse casal lindo e maravilhoso. Agora esqueci de perguntar para vocês. Como que eu posso fazer parte aí dessa equipe aí dos Leões? Tem um Lions. telefone, A gente algum tem telefone de contato, a gente tem o um Instagram. Nós temos o e-mail. Instagram. Então anuncia aí, porque eu Nós quero temos saber o se de repente Instagram os colegas querem entrar para essa equipe maravilhosa. MG Lions. Deus quiser, agora, esse ano nós vamos conseguir fazer funcionar, né, efetivo o MG Lions. Nos segue lá no Instagram. Beleza. Dentro da igreja. Ah, pastor, minha moto é pequena, é uma 100, meu amigo. Não é tem uma problema. Moto. Não tem É problema. uma moto. Eu comecei com a uma 100. moto. Eu comecei com a 125. É uma moto. Se você unir a tua moto que você ama com paixão em motociclismo, você vai avançar. É isso aí. Então é isso aí, meus irmãos. Nós estamos chegando ao final da programação aqui do podcast Alex Carvalho. Acompanhe a gente aí, curte aí o nosso podcast aí no YouTube, aí também no Instagram, AlexAC1. Você vai ter muitas novidades, muitas conversas boas, como nessa noite tão maravilhosa, com esses nossos amigos aí. Muito obrigado pela audiência, fica com Deus, até a próxima! Amém. Fuego. Top.